Entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje eu tenho a satisfação de receber o meu querido amigo, Dr. Joel Gonzaga. Vocês conhecem o Dr. Joel, que sempre vem ao nosso programa falar da especialidade médica dele, que é a infectologia. Nos ajudou muito na época da Covid, né, assim, referência aqui em Roraima, no que diz respeito à Covid-19. Mas hoje eu trouxe o Dr. Joel para a gente falar de saúde mental. Eu não sabia, Dr. Joel, o senhor também é psiquiatra. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, Cida, boa tarde, um abraço querido aí a você, a tua equipe, sempre nos acolhe aqui com tanto carinho, a todos os nossos ouvintes, parabéns aí por essa nova série de entrevistas e Gostou aqui do nosso gravações, né? estúdio? Muito bacana, né? Essa sempre a Folha inovando, e eu entrei ali, me deu uma saudade dessa redação. Quem sabe quando as situações aí se reestabilizarem, a gente possa voltar também para o nosso trabalho que a gente ama tanto, que é o de jornalista. Então, começou a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta sobre especialidades médicas. E é muito interessante a gente poder conversar um pouquinho disso, porque faz parte da saúde mental dos médicos e também da população. Nós vivemos em uma região de fronteira, uma região com muitas dificuldades de acesso, as passagens aéreas mais caras do Brasil, dificuldade de atualização médica. E uma das minhas propostas, né, quando eu fui convidado para ser candidato a deputado federal, nós somos colegas nessa empreitada, Eu digo né? que se a gente tivesse junto, se só tivesse ido ele ou eu, um de nós tinha sido eleito, né, Joel? Então, uma das minhas propostas era justamente a obrigatoriedade da reciclagem contínua, da reeducação médica contínua, como acontece nos outros países. A legislação do Canadá, por exemplo, o médico só renova o seu CRM no ano se ele cumprir uma meta de reciclagem profissional. Então, ele tem que fazer cursos constantes. Aqui em Roraima, na época que eu assessorava o Conselho de Medicina, tinha um programa de educação médica continuada. Sim. Na época, quem organizava era o Dr. Mauro Assato, junto comigo. Sim. Era muito fofo, eu amava mas trabalhar não é com o Dr. Mauro. obrigatório, né? Então isso causa um comodismo da parte dos profissionais e também um certo, vamos dizer assim, não é uma falta de valorização, de prioridade, mas fica esquecido nas secretarias de saúde do Estado essa parte de educação continuada. E quem sofre, no final das contas, é a população, que não recebe, às vezes, um serviço mais atualizado. Então, o médico ele tem que ficar buscando se atualizar por conta. Então, o que acontece nessa região de fronteira? Nós temos pouquíssimos especialistas em todas as áreas. E isso se deve a uma política com uma certa justificativa, que seria você, para ser médico, nessa discussão do término dos diplomas, é muito complicado você fazer medicina online. É impossível. Isso é uma das profissões mais tradicionais e antigas do mundo e você tem que pegar a mão na massa. Se você não tiver o contato diário com o teu paciente no processo de aprendizagem, você não vai conseguir manejar isso com habilidade. Você não vai ter a habilidade necessária, por exemplo, fazer uma cirurgia. E na saúde mental também é importante que haja uma prática médica e que se conheçam as doenças e principalmente a atualização dos medicamentos. Então, o que acontece especificamente no caso da psiquiatria? Nós não temos nenhuma residência médica no norte do Brasil. Tínhamos uma residência em Manaus, e ela foi desativada. E eu não sei como é que está a situação lá em Belém também. Então, o profissional, para sair daqui, para fazer uma residência fora, ele tem que levar a família e para receber uma bolsa aí que até uns dias atrás era R$2.000. Como é que ele vai sobreviver? Nossa! Então tem que ficar fazendo plantão noturno e é muito desgastante. E também as vagas são muito poucas, porque se entende que para você alcançar uma possibilidade de você fazer uma especialização e ter um RQE, que é um registro especialista, você tem que ser muito bom. Você tem que provar que você é bom. Não basta só você passar no vestibular, mas você tem que ter notas boas, porque senão você não vai ser um bom profissional.
Agora, a medicina também, ela tem outras formas de você aprender, e essas especialidades, as associações de especialidades, elas permitem que você aprenda com a prática. Só que é muito mais difícil você conseguir o registro de especialista através da prática, sendo supervisionado por outros colegas. Então, por exemplo, Roraima, nós temos excelentes profissionais, psiquiatras, posso nominar todos aqui, são excelentes. E tínhamos o Dr. Laerte, que fez cursos na Dr. Laerte Sorbonne, Tomé. e outros que estão aí atuando. Outros. Dr. Sérgio Stella foi embora, né? Olha, Dr. Sérgio teve uma doença, né, grave, e depois ele foi se tratar, se curou, né, e realmente não está mais no estado. Um outro médico, um outro psiquiatra muito bom, que inclusive é professor da universidade. Agora me faltou aqui o nome, Cida, me perdoe, que hoje eu estou com um probleminha aqui de memória. Quando eu faço plantão noturno, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. Inclusive estava fazendo estudos bem interessantes sobre o uso do óleo da cannabis para uso medicinal, né? Que é bem polêmico isso, acho que a gente pode até tratar na entrevista. Mas, resumindo, como a gente não tem residência médica em Roraima, qual seria o outro caminho para a gente acessar ao registro de especialista de psiquiatra? A Sociedade Brasileira de Psiquiatria ela exige 6 anos de prática, preferencialmente com uma pós reconhecida pelo MEC, e a presença, né, a frequência em uma quantidade X de eventos acadêmicos, publicações, estudos, artigos, principalmente a participação nos congressos brasileiros de psiquiatria. Então, eu como infectologista, eu gosto muito dessa área, eu acho que tem conexões da infectologia com a saúde mental, principalmente os pacientes com doenças que atingem o sistema nervoso central, haja visto, por exemplo, a AIDS ou HIV, né, a retrovirose, ou a própria Covid, são doenças que deixam sequelas, a Zika, a chikungunya, todas essas doenças infecto-contagiosas, elas têm repercussão em doenças mentais que, de alguma forma, são acompanhadas pela psiquiatria. Então, dos médicos psiquiatras, dos médicos que atuam na psiquiatria, que não tem ainda o registro de RQE, eu sou o mais antigo e acho que eu sou o que tem mais experiência aqui no estado. Então, eu já cumpri o meu pedágio para poder ter acesso à possibilidade de fazer a prova da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Para ter essa especialidade. Mas eu tenho uma especialização em psiquiatria pelo MEC, que é reconhecida no mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu for imigrar, se eu tiver, por exemplo, como eu te falei, eu tive um convite para trabalhar na saúde indígena canadense, ou se eu for fazer algum tipo de revalida nos Estados Unidos, né, lá você tem que fazer uma nova residência, de alguma forma essa residência do MEC ela é reconhecida. Vai ser aceita. Pra... Agora, você está muito empolgado com esse trabalho que você vem fazendo, Joel. Você me falou da sua preocupação com a saúde mental das pessoas, principalmente depois da pandemia. Fala das experiências que você tem. Bom, quando a gente estava estudando sobre a pandemia, Cida, alguns estudos diziam que a terceira onda seria a saúde mental. E realmente, nós já estavam prevendo isso. Nós já tínhamos um quadro bem grave de saúde mental no estado devido a alguns fatores, no estado e no Brasil. Hoje nós somos campeões mundiais em quadros de ansiedade crônica, depressão, e perante o SUS, se eu não me engano, é a segunda, ou chegou a ser a primeira, motivação para o afastamento do trabalho, né? O que acontece? Nós vivemos numa sociedade muito conflitiva, formas de ver a construção da nossa sociedade um pouco diferente dos países que têm tido mais sucesso, né, que são aqueles países nórdicos, Dinamarca, Suécia, a própria Suíça, muitos países que adotaram um outro posicionamento, em vez de promover conflito na sociedade, negro contra branco, mulher contra homem, exacerbação de certos setores como judiciário, que ganham muito bem,
ideologia, direita contra esquerda, essas sociedades elas aprenderam a estar mais unidas, mais as pessoas voltadas ao bem-estar de todos. Então, é o chamado capitalismo socialista. É interessante isso, né? Um socialismo democrático, um socialismo moderno, né? Que são esses países nórdicos que têm muito para ensinar para a gente, porque realmente é onde tem os melhores índices de IDH do mundo. E aqui no Brasil não, a gente, em vez de investir em escola, a gente investe em delegacia e presídio. Então os políticos aparecem aí inaugurando delegacias, presídios e algumas escolas fechadas, né? Então a gente fica assim, meio frustrado, por isso a gente às vezes dá uma saidinha, né, Cida? Vai lá nos Estados Unidos, vai na Europa e fica questionando esse modo de vida, porque o Brasil, na realidade, é o melhor país do mundo, em todos os sentidos. É o clima, é o potencial agrícola e falta alguma coisa para que as pessoas vivam melhor. E isso interfere totalmente na questão da saúde mental. As drogas também, né? Temos hoje uma política um pouco diferente nesse atual governo federal que tínhamos no governo anterior. Antes se trabalhava mais na prevenção, estava se fazendo uma reforma na saúde mental no sentido de resgatar os hospitais psiquiátricos no Brasil, e parece que agora vai voltar aquilo que a esquerda sempre fez nas outras gestões, de desmontar a saúde mental e jogar para a família cuidar dos doentes crônicos, e voltar com a política somente dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, no sentido não de prevenir, no sentido de não tratar, mas só de reduzir danos. Essa é a política de saúde mental né, da atual orientação ideológica que está comandando o país. Da mesma forma, a questão, por exemplo, de temas como o aborto, né, que o Brasil acaba de se desligar da Declaração Mundial contra o Aborto, né, que é uma Convenção Mundial contra o Aborto. Mas, enfim, essa situação da saúde mental em Roraima e no Brasil, ela já vem se arrastando há muitos anos. Primeiro porque nós nunca tivemos aqui um hospital psiquiátrico. Verdade. Então, até certo grau de complexidade da doença mental, você tem condições de tratar ambulatorialmente, desde que haja medicação. Esse é um grande problema que nós temos aqui no estado. Nós não temos medicação disponível no setor público. Aí você me pergunta, mas como, doutor? Não tem o dinheiro do SUS para fazer? Pois a gente falar, e o SUS nisso? Onde é que entra? Então, o SUS, a gente sempre conversou, né, nas entrelinhas das nossas entrevistas do Covid, sobre o modelo do SUS, né, que é um modelo que está fadado, apesar de ser um sistema muito bonito, muito utópico, mas ele é fadado à falência, porque é um saco sem fundo. Ele, ele permite uma possibilidade muito grande de corrupção. Então, dentro do sistema penitenciário, se a gente, por exemplo, conseguir medicar os pacientes lá, porque se você está numa condição de restrição de liberdade, você vai desenvolver a depressão, não vai? Qual é o passarinho que vive feliz dentro de uma gaiola? Não estou discutindo aqui se ele tem razão de estar lá ou não. Isso aí é a justiça que vai decidir. Se ela decide bem ou ruim, tudo bem, é um problema dela. Mas a partir do momento que ele fica restrito ali, se ele é medicado devidamente, se não falta medicação, ele vai ficar mais tranquilo. Concorda comigo? A pressão da panela ela vai diminuir. E aí, se a panela diminui a pressão, você precisa de menos grade, menos muro grande, alto, você precisa de menos agente penitenciário, que agora é policial penitenciário, né? Polícia penal. Com todo respeito, meus amigos, muitos pacientes lá, amigos, né, queridos, colegas de trabalho,